A demanda lá do grupo de facilitação ela foi muito rebelde. Eu lembro que foi um estresse pra mim, assim, porque toda weekly que a gente ia, aparecia o tema facilitação. Toda weekly, toda santo weekly aparecia dinâmica, o que eu faço, o que... Eu falo, gente, será que esse pessoal não conversa, não... Aí eu comecei a jogar a ideia lá na vertical que eu tava. Aí os meninos, beleza, vai ser legal, vamos fazer, não sei o quê. Eu, tá, agora vamos tentar a agenda. Aí o primeiro erro, né? Começa a escalar a parada toda, aí começa a dar conflito de agenda. De, nesse horário eu não posso, aqui não dá, tem uma reunião disso, não sei o quê. Aí teve uma hora que eu me estressei, eu falo, quer saber, a reunião vai ser quinta-feira, 13h. Acabou o almoço e já entra ali. Mas é o momento que eu tenho pra confraternizar com o meu time. Fala, ok, então não vai, mas vai ser esse horário. Aí beleza, né? Saí de lá e eu saí muito, muito cagaço, assim, né? Eu cheguei lá pros agilistas da torre, da vertical, eu falei, meninos, a gente vai. Vocês são obrigatórios e pelo menos nesse primeiro momento pra gente testar isso aqui. E nesse momento de rebeldia que a gente começa o episódio de hoje, Léo, pode soltar a vinheta. E aí chega o Léo. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Então, gente, estou aqui com pessoas. Eu tô copiando o Lula no podcast. Eu vou ter que começar a criar uma característica minha. Isso não tá muito certo, não. Então eu vou falar que eu tô com pessoas especiais. Esse é o discurso do Lula. Eu falo assim, eu tô com pessoas do meu coração aqui comigo hoje. Pra gente falar de um tema, vocês pegaram o começo aí. A gente vai falar aqui sobre facilitação. E o rebelde da causa, que tava falando agora há pouco, eu vou pedir pra ele se apresentar e já passar a bola pra outra pessoa que tá aqui com a gente. E pra gente começar o nosso papo sobre facilitação. Quem que é esse ser revoltado, rebelde da facilitação? Quem? Raimundo Nonato. Já diria. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Diogo. É uma honra estar aqui no Love the Problem, principalmente para falar de facilitação, que é um tema que, cara, tá aí, né? Me emociona, me anima, me entristece, me deixa com raiva. Mas é um tema que me alegra demais em falar sobre isso. Falando um pouco de mim, né? Meu nome é Diogo, como falei, eu sou criador do Agile Pub, o Mundo Ágil com Cerveja de Cheiro a Gosto, junto com a Jana, que é minha sócia e criadora. E aceitamos doações, fica a dica, eu acho que essa é a parte mais importante, né? E aproveitar para passar a palavra aí para Jana também, mestra Jana. Mestra? Não, ela é uma eterna aprendiz. Também escrevo no Agile Pub faz um tempinho, não escrevo tanto. Adoro facilitar e estar em reuniões. Sou mãe, sou esposa, sou agora uma mudança de carreira, tô no PicPay trabalhando com portfólio, então são muitas energias acontecendo num todo e muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhar isso. Muito bem, muito bem. E se vocês quiserem saber mais sobre a Agile Pub, vai estar tudo lá no k21.link/LoveTheProblem. Todas as informações sobre o Diogo, sobre a Jana, quiserem saber como entrar em contato com eles, vai estar tudo por lá. Vocês não vão perder nada desse nosso papo. E doações para a Agile Pub, Diogo, são textos, posts, é isso? O que você quer? O que você pede pra todo mundo que tá ouvindo? Tudo. Eu peço tudo. Ele é meio guloso. Se der cerveja também, ele aceita, tá? Cerveja, dinheiro, conteúdo. Muito bem. A ideia do blog é justamente essa, é ser um hub ali pra galera entender a agilidade na prática, ver o que funcionou, o que não funcionou, quais foram as adaptações que a gente fez, né? E, cara, é aberto para todo mundo isso. Então, quem quiser contribuir, só mandar um e-mail, sem burocracias. Muito bom, muito bom. Quem conhece o Diogo sabe que ele é pidão assim, e ele não perde uma chance de falar isso em qualquer contexto que ele tá. Mas tá em casa, aqui você tá em casa, aproveite esse espaço. Inclusive, o Agile Pub é uma das fontes
que quando eu procuro alguma coisa sobre facilitação ou sobre agilidade, além do blog da K21, o Agile Pub é sempre um lugar que eu procuro. Isso não é novidade, já falei isso pra vocês dois várias vezes, assim. É fonte de informação muito rica. Muita gente boa já escreveu lá vários posts e tudo mais, então se vocês querem consumir algum conteúdo muito bem, com uma boa curadoria, podem consumir material do Agile Pub com certeza. Boa. Mas a gente tá aqui para falar de facilitação. Facilitação, inclusive, deve ser um dos itens mais procurados do Agile Pub, certo? É do mais procurado e não é à toa que o Diogo começou a escrever um livro, e-book sobre isso, para poder condensar todo esse conhecimento que a gente teve e trazer ali pra galera esse entendimento. Que facilitação não é só animar uma festa, é muito mais. Tem muito conteúdo ali sobre facilitação, né, Diogo? Eu acho que isso abre espaço, né, para muitos questionamentos, né? Então, pessoa facilitadora, ela tá ali só para uma reunião, né? Ou quando a gente começa a olhar a organização, será se a pessoa facilitadora atua fora da reunião também? Né? Então, acho que a ideia é justamente a gente pensar a facilitação de uma forma mais orgânica e como ela pode contribuir para a evolução de pessoas em seu contexto e tudo mais. Né? Então, acho que pegando ali também o que o Panda perguntou sobre, não sei se foi uma pergunta na verdade, mas se é um dos temas mais acessados, sim, porque os primeiros posts, a ideia inicial do blog era ser um blog sobre facilitação, apenas sobre isso. Verdade. Daí a gente viu que ia ser um plágio do Paulo Caroli, do mestre Paulo Caroli, com Fan Retrospective, e foi quando a gente optou também em abrir para mais vertentes, né? Então, desde o início, a ideia é falar muito sobre isso, muito trazer esse contexto, né? E eu trago aqui até o que me levou a começar a pesquisar sobre facilitação. Eu e a Jana, a gente trabalhou junto muito tempo em Manaus, aqui em São Paulo também, e a gente tinha uma cerimônia na empresa que era as lições aprendidas, né, as retrospectivas, e era muito horrível, assim, de como era conduzido. Porque durante a semana que ia ter, mandava uma planilha do que funcionou bem e o que funcionou... Gente, que vergonha, agora tu vai falar isso? Eu vou falar tudo. Então, mandava uma planilha do que funcionou bem, do que funcionou ruim, né? E a gente preenchia isso, mandava para o líder do projeto, para o líder da equipe, ia para a retrospectiva, lia tudo que foi escrito, então virava uma retrospectiva de 2-3 horas, extremamente cansativa, sem paciência nenhuma. Sim, isso é horrível, gente. Isso era horrível. Era estressante. E inicialmente eu era a líder desse time, acho que era esse, né, Diogo? E aí eu tinha que preparar isso. E, gente, esse negócio tá muito ruim, não dá. E acho que teve um gatilho, e aí eu vou trazer, parece que é propaganda, mas não. Quando teve um curso da K21, uma das primeiras edições de facilitação de time. E aí a gente começou, opa, pode ser diferente? Como assim? É permitido fazer coisa diferente nessa reunião? Tem jeito de fazer diferente? A gente pode fazer esse negócio mais produtivo? Então teve muitos insights ali, coisas que até hoje parece ser meio básica, mas assim, faz a diferença, que me fez o gatilho. Cara, eu quero ser essa pessoa que seja facilitadora, que ajude a gente sair de um ponto de partida e ir para um outro patamar. E isso ajudou muito nas reuniões, para sair desse negócio chato, tedioso, 2-3 horas. Eu lembro que a gente desligava até a luz de tão tédio que era essa reunião, cansativo, então a gente só queria dormir depois dessa reunião ou ir pro bar, que também era, e aí continuava a reunião de verdade, né, depois do bar. Onde a facilitação de fato acontecia, né? De fato, melhores facilitações dentro do bar, hein? Mas eu tenho uma pergunta, já que vocês já trouxeram casos aí complicados, que talvez exigiam mudança nesse olhar sobre facilitação, né? Eu tenho uma coisa que eu carrego comigo, que toda vez que eu falo de facilitação, a pergunta que vem logo em seguida é: qual ferramenta? Onde é que você encontra? Qual que é a técnica? Onde é que você pega? E o Diogo já citou aqui o Fan Retrospective, tem vários outros sites que ajudam com muitas dessas coisas, mas a gente olha direto, né, pra ferramenta, facilitação como ferramenta. E a pergunta que faz a gente conversar aqui nesse podcast é: qual é o problema que facilitação resolve? E aí, Jana, que problema que a gente resolve com facilitação?
Cara, eu acho que assim, a facilitação ajuda a gente se comunicar melhor, interagir e estruturar isso junto com as pessoas, o que realmente tem que ser falado. E ser feito depois. Não basta a gente vai falar sobre problemas, é que vai ser feito depois. Então, existe todas essas técnicas por trás, ferramentas também, mas vamos se comunicar bem, vamos sair daqui para resolver alguma coisa que a gente precisa falar, precisa resolver, e aí essas técnicas nos ajudam a ser objetivos, sinceros, diretos e muito ativos, né, acabativos para o que a gente tem que resolver mesmo. Então isso foi a luz no fim do túnel que eu vi na facilitação. Cara, pra mim o problema que facilitação resolve é fazer com que as pessoas cheguem em algum lugar, né? Algum resultado e de preferência positivo, né? Porque dependendo da facilitação pode ser um resultado negativo também. Mas pra mim não tem nada mais... olhar a reunião como... A forma como eu olho a reunião hoje é muito no sentido de investimento de tempo e dinheiro. Então, se a gente passa muito tempo em reunião e se não for produtivo, cara, a gente tá jogando fora muita coisa, né? Principalmente desperdício de dinheiro da empresa, de ti mesmo também, e o tempo, né? Então, acho que facilitação é condensar conjunto de pessoas com conjunto de informações para alcançar algum lugar. Quando você fala, Diogo, de não desperdiçar tempo, eu ultimamente olho pro tempo com muito mais carinho do que eu olhava no passado, assim, né? Talvez porque eu estou envelhecendo, e daí a gente começa a tratar o tempo com mais carinho. Não é só você no mundo, filho? Então, quando eu era mais jovem, achava isso, né? Eu tenho todo o tempo do mundo e tudo mais, e hoje uma das coisas que me deixa mais angustiado é quando eu tô em eu vou expandir o reunião para encontro, né? Porque muitas vezes a gente olha facilitação como reunião de trabalho. E facilitação acontece em vários outros ambientes, né? Então quando eu tô no encontro e aquilo não vai pra lugar nenhum. Não tenho problemas de não ir pra lugar nenhum. Porque pode ser que o objetivo daquele encontro não era ir para um lugar. Era pra gente tirar coisa da nossa cabeça, era pra gente, de fato, co-criar algumas coisas ou abrir leque de várias possibilidades, e a sensação pode ser de que não chegue em algum lugar. Mas teve um resultado ali, né? Teve alguma coisa que aconteceu. Mas quando saio e falo, tipo, por que eu não tava aqui? Isso aqui podia ter sido um e-mail. Essa é a pior, né? Essa reunião podia ter sido um e-mail. Essa é a pior coisa no mundo, gente. Então, isso pra mim é uma das coisas que me toca muito sobre facilitação, sabe? Que é nos ajudar a que algo útil possa emergir desse encontro. E aqui eu trago 2 pontos que depois desse tempo todo de aprendizado de facilitação com vocês, com outras pessoas maravilhosas que tiveram no nosso caminho aqui. A Jana falou do curso de técnicas ágeis de facilitação, né? Eu fiz o curso também com o Samuca, na época ainda como cliente da K21. Então aprendi muita coisa com o Samuca lá. Se quiserem saber mais sobre o treinamento, vai estar lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. E fazer emergir algo, pra mim, é uma das coisas mais maravilhosas da facilitação. Quando eu tô facilitando algo e eu percebo, mesmo que não era o objetivo daquele momento, mas emergiu alguma coisa daquele encontro, pra mim é quando eu saio mais realizado como facilitador, né? E o outro é a oportunidade de dar voz pra quem normalmente não tem espaço nos ambientes em que a gente convive. Porque existe uma grande relação de poder e algumas coisas políticas que fazem com que algumas pessoas não tenham ou tenham pouca voz. Também tem a questão de característica pessoal, né? Pessoas mais introspectivas, pessoas mais introvertidas, pessoas mais extrovertidas, pessoas mais falantes, pessoas mais quietinhas, em que muitas vezes fica desbalanceado a possibilidade das pessoas terem voz. E eu acho que isso é uma coisa da facilitação que me deixa muito feliz também. É tipo, dar voz para as pessoas que estão ali. Isso é legal mesmo, porque a gente, na facilitação, a gente entender o perfil das pessoas, dizer, não obrigar, tá ali, ser um espaço aberto pra gente contribuir. Então, ter esse momento, e às vezes não é simples, porque tem todo um background ali que não permite isso acontecer, e a gente deixar claro que naquele momento o espaço está liberado, trazendo por meio de uma estrutura, por meio de um diálogo simples ali, que isso nos ajuda muito, meio que emancipador ali no momento da interação, quando está acontecendo com as pessoas. Acho muito legal, mas é uma coisa que a gente precisa, como pessoa facilitadora, também lidar com a sutileza, que não basta saber estruturar, seguindo os 7 passos lá do Caroli. Tem toda uma skill, acho que é mais soft, eu vou dizer, acho que é o melhor termo, assim, mais soft para entender o ambiente, entender ali para proporcionar
esse momento. Não é só técnica, né? Tem mais uma outra técnica soft ali por trás. E permite isso. Tem uma série de situações, né, que causam a gente ter esse olhar mais para as habilidades ali, para as skills mais softs, como a Jana traz. Né? E para mim, eu acho que é principal e é algo que eu tenho consumido muito ultimamente, até pelo contexto que eu estou vivenciando ultimamente, muito sobre inteligência emocional. Tipo assim, para eu poder conseguir dar voz para outra pessoa, que é uma introspectiva ou não quer tanto se expor assim, primeiro eu tenho que me conhecer, né, como ser humano, né, antes de começar a pensar em facilitação. Então, as emoções que eu sinto, o que significa para mim, então acho que isso é muito forte na pessoa facilitadora. Ela deve se conhecer bem e para isso a inteligência emocional ela é bem pragmática nesse sentido. Tem até um livro que eu tô lendo, tô fazendo jabá desse livro, que é do Daniel Goleman. Uhum. Que ele dá um passo a passo ali, uns pilares da inteligência emocional que para mim faz muito sentido, sabe? E se conecta com várias outras coisas, né? Principalmente a comunicação não violenta, né? Não é só aquele negócio de abraçar a árvore que o pessoal fala por aí, né? O animador de festa, mas a pessoa facilitadora se ater a fatos também, sabe? Não ficar apenas, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, é se ater a fatos, ser empático, principalmente, né? Porque, principalmente, conseguir ser empático, ele faz que você tenha uma escuta ativa, né? E eu acho que isso é algo mais difícil para alguém que está tendo que olhar o ambiente e tendo que olhar todas as variáveis ali que atiram essa atenção, né? Que faz muito sentido, Diogo. Sabe o que é? Os piores erros na facilitação, pelo menos que eu me lembro, foram momentos em que eu não estava bem. Seja porque não acordei bem no dia, ou porque eu não me preparei ali, mas poxa, deixei de não ouvir aquela pessoa porque eu tava pensando no meu problema pessoal, ou porque, bem, tá lá, a reunião era pra ser ontem, e aí a gente fez no dia seguinte, eu já tava morrendo de sono, então perdi todo o time da coisa. Se eu não tô bem, a gente também não consegue como pessoa facilitadora. E deixar claro que a gente também, como pessoa facilitadora, a gente não vai estar sempre bem, mas deixar isso combinado, falar com ela, gente, hoje eu tô em algum momento, isso é um nível de vulnerabilidade que a gente tem que se permitir também. A pessoa facilitadora, por mais que seja mediadora, também pode não estar bem e deixar isso exposto ali no meio do caminho. Eu acho que é um ponto que a gente precisa se tocar também no meio do caminho. Acho que você trouxe um ponto muito legal, Jana, que eu acho que talvez tenha alguns mitos sobre facilitação, assim, né? Ou sobre quem está facilitando algum encontro. Um deles é isso, né? Uma pessoa é infalível. Quem está facilitando é infalível. Acho que é um grande mito, né? Porque a pessoa tá ali, ela tudo bem, ela se preparou, como várias outras pessoas preparam para várias coisas, mas ela tem essa questão do dia, pode não estar tão bem, vai que é uma facilitação que é muito mais emocional do que racional, do que funcional, assim, né? Você tem que estar envolvido, de fato. Escutativa, fica totalmente comprometida se você não tá bem e tudo mais. Então, demonstrar vulnerabilidade como pessoa facilitadora é uma coisa incrível. E no meu sentimento é de que todas as vezes que isso aconteceu, em ambientes que eu estava, o encontro foi melhor ainda. Sim. Porque o reconhecimento de todos como pessoas ficou uma coisa muito mais intensa, assim, né? Outro mito que me veio na minha cabeça é que facilitação é bater bumbo. É ditar onde tem que ir, né? Assim, o objetivo é tal, então eu vou conduzir as pessoas para aquele objetivo. Isso não é bem facilitação, né? Você vai levar todo mundo para um caminho, talvez seja manipulação e não facilitação. E é uma coisa que infelizmente eu fiz muito, né? Porque muitas vezes eu facilitava pelo resultado e não pelo processo. Né? Então, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que atingir tal resultado como facilitador. E daí eu conduzia tudo que acontecesse ali para aquele resultado, independente do caminho orgânico que aquilo estava tomando. E eu perdi muitas vezes esse espaço, né, de construir uma facilitação muito mais rica, emergente, porque eu queria que tivesse um resultado, né? E eu tenho um terceiro mito só, Jana, já passo para o terceiro mito, que é... facilita aí pra gente.
Ai, me mata. Que facilitação é uma coisa que você... Igual o Diogo. Aqui, eu vou contar um negócio. O Diogo, ele faz mágica, né? O Diogo faz mágica. Quem não sabe, o Diogo tem essa habilidade aí de fazer mágica. É como se a gente chegasse pro Diogo e falar, faz uma mágica aí. Sabe, tipo... Não, gente, sem calma aí. Sem preparar o ambiente, como assim? Isso. Não, eu vou fazer Cadê aqui. A cerveja da galera pra funcionar bem essa mágica, né? Então... Exatamente. Então esse é um mito do tipo que facilitação é uma coisa, né, assim, que a gente faz aí na hora, facilita aí pra gente. Então são 3 coisas que me chamam muito a atenção quando a gente fala de fato de facilitação. No segundo que você comentou aí, do processo, acho que é a parte mais rica de todo ali. Eu acho que até o próprio Samuel fala sobre isso. Eu lembro que a gente tem alguma palestra falando sobre isso, que ele fala que a questão não é o resultado, mas é o processo, levar as pessoas pro processo e eles entenderem aonde eles devem chegar. E às vezes o maior erro, assim, que eu já cometi também é, como agilista, saber que o time tem um problema, eu sei como resolvê-lo, entendo, vamos orientando ali o time, não, a gente vai segura mais pra direita, vai pra esquerda, isso aqui, pra eles chegarem naquilo que eu acredito como verdade, mas na verdade eles não têm essa concepção, ou ainda não tá com a mentalidade pra chegar naquele raciocínio. Então a gente precisa respeitar o processo deles. Acho que é um ponto que a gente aprende isso só fazendo. Não dá pra fazer isso só lendo teoria, é na prática e no dia a dia e orientando. Não é, Diogo? Quantos erros a gente já cometeu ali nas facilitações? Eu e o Diogo lá em Manaus a gente era tipo, terminei uma facilitação. Vem cá, Diogo, deixa eu te contar o que eu aprendi. Que eu errei, olha que eu isso aqui. Era essa troca aqui, era a constante que a gente conseguia entender, poxa, é muito mais. Não é só tirar da cartolinha, né? A carta que tem ali. É um pouco do processo até de, né, o pessoal fala ali das artes marciais também, do churrari e tal, de começar primeiro copiar a parada toda, aí depois tu começa a entender melhor e começa a adaptar e depois começa a aprender com outras pessoas, né, então, um ponto que o Panda trouxe aqui, e isso vai muito de facilitar pelo resultado, né, eu já passei por situações onde, não joguem pedra aí, né, eu espero que não joguem, quem estiver ouvindo, mas de querer resolver tudo que é problema numa única retrospectiva, então saía, né, isso trazendo para retrospectiva, mas na reunião ali saía, sei lá, 15 temas que o pessoal queria tratar, e tu fala, não, vamos lá, é agora, né? Aí pega tudinho ali, pensa em ação para cada um dos temas junto e não sei o quê, e no final, cadê? Alguém fez? Não, ninguém fez, eu falo, sabe? Fica aquela tristeza ali de, tempo jogado fora, por que eu fiz isso e tal. Então isso pra mim foi um grande aprendizado, sabe? E é engraçado que esse aprendizado traz outros conceitos, né? Tipo, de aprender a dizer não. Um dia desses eu tava lendo algumas citações, alguns livros que falavam muito isso. Para você querer ser produtivo, você tem que aprender a dizer não, né? Falar pelo não do que pelo sim. E quando tu tá numa retrospectiva e aparece, sei lá, 15 problemas e tu fala, não, a gente só vai tratar desse primeiro aqui. Pro grupo, normalmente aparece, mas e esses outros? A gente não vai falar? Falo, não, ninguém vai falar, a gente vai focar nesse. Não, mas é um problema, tem que resolver, sabe? Começa a dar essa angústia ali de, não, a gente precisa ser produtivo e tal, nas pessoas. É muito engraçado isso. Vou contar outro erro também, que é a gente tentar sempre resolver, fazer a mesma facilitação, o mesmo formato, a mesma técnica para tudo que é problema, para qualquer reunião. Sei lá, fui pra reunião com o Panda, eu utilizei a mesma técnica. Fui com a reunião com o Diogo, mas a gente não tá olhando o mesmo problema, não o mesmo contexto, na mesma interação. Então, procurar entender qual é a técnica que caiba, né, que encaixa naquele contexto. E por isso que não é tão simples assim a gente... Quer dizer, depois de um tempo, de alguns calos, fica até fácil a gente... Vem cá facilitar aqui, pra mim... A gente até consegue se adaptar, mas isso não é a melhor dos mundos, porque isso implica no resultado ínfimo no meio do caminho. Então, tentar... Qual é o problema que a gente está tentando resolver? Assim como o Love the Problem tem a sua grande pergunta. Numa reunião, a gente também... Qual é o problema que a gente está tentando resolver aqui? As pessoas precisam falar, as pessoas precisam se conhecer, a gente precisa ter um norte sobre alguma coisa, as pessoas precisam entender sobre um produto, e aí a gente... Beleza, qual é o problema? E aí a gente avalia qual é a técnica que é mais importante, mais adequada para aquele contexto. Porque senão se perde e é mais tempo
gasto, a gente não viu o que tinha que acontecer mesmo. Acho que é um dos pontos que eu errei no começo, sempre utilizar o mesmo jeito, vou usar azul, vermelho e amarelo, na outra reunião, azul, vermelho e amarelo, mas em não parar para entender, organizar isso. E eu falo sempre que uma boa retrospectiva, até lá no blog, tem uma retrospectiva não, mas uma boa facilitação tem a modo o antes, durante e depois. O antes, a gente se preparar, gente. Assim, eu vou dizer que 80% da facilitação é a gente se preparar sobre aquilo ali. Um número que eu tirei aqui da minha cartola, tá? Eu lembro que tem uma referência que fala sobre isso, depois eu pego aqui. É um antes, a gente se preparar para entender como que a gente pode trabalhar ali e validar se aquilo que a gente está se preparando de alguma maneira atinge o que a gente está ali e fazer na hora H. E ter certeza que o que você está fazendo ali na hora H, que é o durante, pode mudar. Tudo pode mudar. Não se apegar a plano. Acho que algum lugar fala sobre isso. Né? Não se apegar ao plano. E o depois, né? O antes, durante e o depois. Que será que a gente conseguiu ter o resultado esperado? Ou as pessoas chegaram onde elas deveriam? E como que a gente transmite isso para ter continuidade? Porque é um processo contínuo. Não acaba ali. Então, esse modo de se preparar ali e organizar e ter esses passos, acho importante. E a gente, quando para ter consciência disso, não é só, Panda, vem cá, faça a sua facilitação. Pronto. Isso a gente acaba perdendo. Leva-se um tempo também pra gente aprender. Vocês trouxeram 2 pontos que me chamaram a atenção. Eu vou catar um aqui. O primeiro é de facilitação ser além do que a gente fala das coisas de agilidade, né? Porque a gente falou aqui de retrospectiva, das coisas, mas facilitação tá muito além disso, né? Eu tive a oportunidade de aprender muito com o pessoal do Beta lá no PagSeguro, que é uma galera que tá super concentrada no universo de pesquisa, é a galera que fala muito de cocriação, manja muito de design thinking. Eu aprendi muita coisa nesse universo de facilitação que é completamente diferente, né? Do que a gente tá acostumado com as cerimônias, quando a gente fala de Scrum, dos encontros que a gente normalmente faz dentro dos times e tudo mais. E quando eu comecei a ouvir desse termo de facilitação, eu fiquei me perguntando primeiro, o que é isso, né? Não sabia bem o que era isso. E segundo será que eu sirvo pra isso? E daí depois que eu fui aprendendo sobre facilitação, eu fui lembrando que, cara, eu fui chefe escoteiro, né? Então o que eu fazia com os escoteiros a cada encontro nada mais é do que exatamente facilitação. Tinha um baita preparo anterior, pensando em cada atividade que a gente vai fazer, como a gente vai executar, que materiais que a gente precisa pra fazer, qual é o propósito daquela atividade e tudo mais. Rodar com as crianças na hora, que era o que acontece, né? Vai improviso com um monte de criança, necessidade de improviso é muito grande, né? E o depois disso também, né? Porque tem muito pós, tem um pouquinho das coisas que acontecem depois, que é responsabilidade de quem tá facilitando também, não é só. Por isso que não é só fazer, gente, não é só facilita aí. Porque facilita aí é só um pedacinho, é só a hora que acontece. Mas existe muita coisa, né, antes e depois. E o outro é aprender na prática, botando a mão na massa. E daí eu vou voltar pra rebeldia do Diogo lá do começo, né? Essa rebeldia que ele fez de criar o grupo de estudos de facilitação, que foi uma das coisas... O ambiente do PagSeguro sempre foi um ambiente muito rico de troca e de aprendizado, né? E o Diogo ter puxado esse grupo de estudos foi uma das coisas que eu mais me envolvi fora do contexto de trabalho lá no Pag, assim, né? Porque a gente criou um grupo de pessoas ali no comecinho muito envolvidas e muita gente estava muito afim para aprender sobre facilitação. A gente criou um ambiente com uma riqueza de aprendizado muito grande, né, Diogo? Aconteceu ali de pessoas trocarem muita informação, experimentarem coisas, gente que nunca tinha facilitado nada, de usar a gente como experimento, rodar ali pra aprender, porque daí quando fosse rodar com o time já viu possíveis caminhos, possíveis problemas, antecipava, pra poder chegar com mais segurança na hora da facilitação, que é uma das coisas que faz com que a facilitação seja mais leve também, né? Quando você tá pelo menos com segurança suficiente pra saber alguns possíveis caminhos. Vai improvisar na hora? Pode acontecer? Vai acontecer? Vai. Mas pelo menos você já tem uma noção do terreno, né? Muito. Eu quando é assim, do ambiente seguro e tal, já teve situações também de jogar a pessoa na fogueira, né? Assim, chegar e falar, ó, vou facilitar, deixa comigo, aí chega na hora e fala, beleza, você puxa, eu parei contigo. Pessoal, oi? Como assim? E a pessoa mega introvertida, mega ansiosa ali. Mas no final acaba funcionando, né? Dando certo. Sempre gera um aprendizado. Eu queria pegar um ponto. A gente falou muito do antes, durante e depois, né? De uma facilitação. Isso me remete muito a um insight que eu tenho tido ultimamente sobre associar isso com o pensamento sistêmico, com a visão sistêmica.
né? Então, o que isso quer dizer? Quando a pessoa chega para ti e fala, facilita aí uma reunião, facilita aqui essa reunião, essa retrô, essa reunião de OKR, o que quer que seja, ela está olhando a reunião em si como um negócio muito simples, sabe? Que se a gente trazer para esse modo simples, o que é uma reunião? É um grupo de pessoas conversando para chegar em algum lugar. Precisa de um facilitador para isso, de uma pessoa facilitadora? Não. A gente ir para o bar conversar, a gente vai chegar em algum lugar, né? Então isso implica uma visão mais aprofundada, né, do que é a facilitação ali no dia a dia, né? Então eu gosto muito dessa visão do pensamento sistêmico, né? De ter a visão do todo, entender o todo. E o que seria uma reunião dentro desse contexto? É entender que essa reunião ela é uma resposta do sistema que a gente está atuando. Ou seja, ela é um evento que está acontecendo no meio dessas relações entre as pessoas e tudo mais. E a primeira implicação que me vem na cabeça é saber assim, que a pessoa facilitadora ela vai atuar num sistema que já existe, né? Ela vai atuar num ecossistema ali que já tem suas regras, já tem as condições do jogo, já tem as restrições, onde ela vai poder atuar, onde ela não vai conseguir atuar, né? Então, acho que é muito nesse sentido, sabe? Eu tenho escrito ultimamente, eu consegui enxergar 5 implicações, né? A primeira foi essa, que eu comentei. A segunda é justamente entender que existem esses fatores que são mais sistêmicos, que vai influenciar no teu resultado. Então, você, como uma pessoa facilitadora, talvez não é você que vá definir qual é o objetivo da reunião. Definir OKRs, né? Pensar num processo de OKRs. Você, como facilitador, não é você que vai chegar nessa conclusão que o OKR é o caminho. Não, vai ter algum C-level, vai ter alguma pessoa ali que vai falar, a gente quer ir para cá. Facilita o caminho para a gente ir para essa demanda. Então vai ter as regras do jogo, o capital político ali. E a terceira implicação, se eu estiver viajando muito, você me interrompe. Eu começo a viajar mesmo. Não, eu já vou invalidar umas coisas aqui. A terceira implicação que a gente tem é que entender que toda essa habilidade da facilitação da pessoa facilitadora, esse soft skill que ela precisa, tem que estar alinhado com os valores do sistema, porque um vai influenciar o outro. Ou seja, se eu estou no sistema onde mega colaborativo, eu vou assumir uma postura colaborativa. Agora, se é um sistema mais tradicional, um sistema hierárquico, e eu chego com uma abordagem colaborativa, vai dar ruído aí nesse meio campo, né? No meio do caminho. Daí a quarta como eu falei também, né? Considerar que a reunião ela é parte de um sistema em andamento, então ela é uma resposta desse sistema, do que está acontecendo e tudo mais. E a quinta, e para mim esse é o mais forte, que eu fico arrepiado aqui quando eu falo, é entender que todo sistema ele é responsável pelo comportamento desse sistema. Dona Ela Meadows fala muito sobre isso, tem até uma citação aqui que eu anotei. É um insight realmente profundo e diferente, ocorre quando começamos a ver que o próprio sistema causa o seu próprio comportamento, né? Então, se durante uma facilitação acontecer algo desagradável, né, aparecer um conflito ou surgir um confronto ali das pessoas talvez até se agredirem, não é a culpa da facilitação. Então entender que a facilitação como papel sistêmico, ela vai interferir nisso tudo, sabe? Talvez trazer essa profundidade que seja preciso para justamente a gente acabar com essa ideia de que facilita aqui a minha retrô que vai acontecer daqui a meia hora. Tu fala, oi? Oi. Pera aí que eu tô assimilando tudo que tu acabaste de falar aí. Toda pequena reunião ou qualquer encontro ali, ela vai ser um pequeno experimento do que é a realidade do sistema ali. De alguma maneira ou outra vai eclodir o que já acontece no sistema. Ele acaba sendo uma resposta, né, do que está acontecendo. Tá. Então, o que seria, por exemplo, a gente pegar um ambiente de trabalho, um ambiente social, né, um contexto de trabalho. A gente começa a olhar o que são eventos dentro desse ambiente de trabalho. Mudança de time, demissão, contratação, isso tudo são eventos e são uma resposta do sistema. Isso está acontecendo porque alguma coisa dentro do sistema está ocasionando isso, certo? Certo. Então, uma reunião ela acaba sendo um papel eventual nesse sentido. Então ela está
Reunião acontece, em geral, por quê? Porque pessoas não se comunicam direito. Se as pessoas se comunicassem muito bem, talvez a gente não precisasse de reunião nem de e-mail. E o que é a comunicação? É a relação entre as pessoas. Então a gente tem um problema aí nessa inter-relação. Bom, então a facilitação vai acontecer o quê? Vai emergir o que já está ali no sistema. Exatamente. Latente. Ela vai ser uma reprodução, vai reproduzir alguns comportamentos que estão ali no sistema. Eu lembrei de um caso aí, Jana viveu esse caso comigo. Que é isso? Já sei qual. Uma celebração. Ixi, a celebração, um encontro de celebração. Esse era o objetivo do encontro. O objetivo do encontro é celebrar. Eu fiquei responsável por essa facilitação algumas semanas e tinha uma treta acontecendo. Só que ela estava acontecendo num lugar completamente não visível, assim, né? Mas ela estava ali no sistema, estava ali. E no meio dessa facilitação, que era para ser uma brincadeira, uma diversão, uma celebração, esse troço apareceu. E daí, eu vou dizer para vocês, foi a primeira vez que eu acho que eu conscientemente falei, eu não vou seguir o objetivo da facilitação, porque o meu modo tradicional era, eu ia ignorar essa tensão, ia dar um jeito de contornar ela. Eu acho que eu tenho um jogo de cintura que eu consigo fazer isso em algumas situações, eu acho que facilmente eu faria ali, mas pra mim foi muito marcante, porque eu decidi ainda, eu fui muito pragmático até, nessa mudança do caminho dessa facilitação. Eu peguei, a gente tava jogando, os negócios tinha carta na mesa, então umas coisas assim, eu falei, gente, eu vou parar esse jogo aqui agora, eu vou recolher as coisas, eu fiz esse ato físico mesmo de recolher as coisas, falar por que surgiu alguma coisa que eu acho que é importante a gente conversar. E daí a facilitação mudou de rumo pra uma conversa sobre uma tensão muito forte que tava ali naquele momento. E ela emergiu na facilitação. Então, se for pensar para esse contexto sistêmico que o Diogo trouxe, a facilitação permitiu que isso emergisse de alguma forma, porque já estava ali no sistema, né? Então, para mim, é um dos meus casos de complexidade mais alta até hoje de facilitação, foi esse momento. Foi gente chorando, gente indo embora, foi um dia foi bem atípico. Complexo. É bem atípico, mas necessário. Sim. Porque tava muita coisa debaixo do pano acontecendo e faz sentido que tava latente no sistema ali. O que eu ia questionar é, será que a facilitação não seria um caminho para a gente interromper essa ausência de comunicação ou desse caminho? E talvez o resultado, o processo ali é mudar o resultado que está acontecendo hoje. Então, eu não sei se eu concordo tanto com a percepção de vai ser o resultado que está acontecendo. A facilitação é o processo para ou dar transparência sobre o que está acontecendo ou para mudar o resultado que a gente quer. A gente quer ou os envolvidos que estão ali. Então, é só para não ficar tão... senão a gente vai de novo olhar. Então, para quê? Deixa do jeito que tá. Deixa ele tá, exatamente. É isso. Exato. E a gente falou aqui de alguns erros, né, sobre facilitação, a gente contou várias histórias aqui, e uma das coisas que eu acho que muitas vezes não é reconhecido é o poder da facilitação, né? O quanto uma boa facilitação nos ajuda a conduzir para boas direções. A gente pode usar exemplo, fazer meditação guiada. Uma pessoa que consegue conduzir essa meditação de uma forma muito boa vai ter um resultado muito legal, né? Tem um poder da facilitação ali acontecendo. A gente tá preparando um momento criativo aqui. Então, uma pessoa que consegue construir um ambiente seguro para essa criatividade emergir faz com que o resultado disso seja muito melhor. Então, existe de fato um poder na facilitação, né? Eu tenho criticado muito esse negócio do abraçador de árvore, né? Que muita gente fala, e eu tenho pegado um ranço com essa expressão. Eu acho que hoje é o segundo momento que eu falo hoje sobre essa expressão, inclusive. De que facilitação, tá desenhando, é post-it na parede, saudades, post-it na parede, é post-it virtual agora e tal. Mas aí esse negócio colorido, isso é infantilizar o trabalho, isso me deixa um tanto incomodado, né? Nessa visão de que, como se isso fosse recreação, que a Jana trouxe lá no começo. E não é recreação. Facilitação é exatamente o que diz o nome, né? Facilitar, é encontrar um caminho, preparar um terreno fértil para que o que está proposto naquele momento aconteça. Essa é uma das coisas que eu queria saber de vocês, assim. O que significa de fato o poder da facilitação, que coisas que a gente pode conseguir alcançar com boas facilitações no nosso dia a dia. Posso colocar um exemplo? Eu tô num contexto diferente. Não tô mais como agilista, tô num mudança de carreira, né? Portfólio, primeira vez e tudo mais. O que eu tô usando de facilitação no meu dia a dia para isso? Tô usando post-it, eu tô usando ferramentas coloridas, animações e tudo mais? Não, mas eu preciso utilizar o mesmo conceito para trazer o resultado ali.
trazer num momento de interação com as pessoas, organizar para poder colocar ali. Então, eu vejo isso é um ganho muito grande, que tanto que o final de uma das cerimônias, reuniões, seja lá qual o termo que a gente colocar, fórum, o final é: Jana, adoramos. Jana e Cris, né? Cris, cola, beijo. Adoramos, porque foi objetivo a reunião. Mas para preparar toda aquela reunião e organizar, a gente tinha que entender o contexto. A gente tinha que saber estruturar as coisas. A gente tinha que definir alguns combinados. Combinar acordos dentro dentro do time ou aquele grupo de pessoas. Então, gente, dá para utilizar a facilitação e o poder disso, a gente resolver problemas muito além, né? Você colocou o exemplo lá no escotismo, exemplo, sei lá, até na igreja, seja lá qual for a sua religião, né? Na igreja, para você organizar e trazer aquele caminho. Então, é um poder de agregador. Eu acho que é esse que eu me sinto assim bem abraçado, né? Agregador pra gente chegar nisso. E organizar isso é lindo, a gente poder contribuir. E eu preciso ter todo esse domínio. É outro ponto que eu acho assim, acho muito pequeno quando a gente olha a facilitação como essa alegoria. Eu achei muito... Gente, você tá olhando o mínimo do mínimo do mínimo. Tem todo um negócio ali por trás. Então, vamos estudar, vamos ler, vamos trocar, vamos praticar. E essa troca que teve lá no grupo de facilitação entre mim e o Diogo durante a nossa vivência lá em Manaus, isso foi extremamente... Até, cara, é simples, é uma coisa simples. Acho que a gente fazia bastante, e aí eu sei que é praticado ali na K21. Vamos trocar o feedback depois do que aconteceu nessa reunião? Pegar essa percepção, isso é ótimo. Isso que a gente vê que não é só a gente tá ali, opa, vamos animar essa festa! Não, cara, a gente conseguiu trazer as pessoas, tá aqui e tudo mais. Eu acho que isso é muito... Eu vejo que é míope a pessoa achar que é só uma festinha, né? Pode ser até uma festa, mas gente, a gente tem que organizar o negócio aqui também minimamente. Vamos organizar essa festa, né? Se é uma festa, que seja uma festa bem organizada, por favor. Mas não é burocratizar, né? No jeitinho quadradinho, né, Diogo? É isso aí. Eu acho que eu também tenho, ultimamente, já tem um tempo, né, de pegar ranço dessa expressão de abraçar a árvore, de animar a festa, que é desconsiderar toda uma linha de pesquisa, sabe? Tipo, toda uma teoria que tem por trás que, cara, é desconsiderar isso tudo, sabe? É que nem chegar e falar, esse negócio que tu chama de matemática, isso aí é baboseira. Isso aí não serve pra nada. Tu fala, mano, como assim, sabe? Tipo, isso é a base de tudo. E eu pego muito essa questão que o Panda comentou sobre a facilitação visual, né? De fazer um desenhinho, né? Mesmo, tem toda uma teoria por trás que, cara, é muito forte, sabe? Assim, o João Reis, ele é o meu mestre ali de facilitação visual, né? Que ele traz, assim, temas complexos, complicados, difíceis de serem falados, e ele faz de uma forma que tu vê, tu entende, sabe? Tu fala, pô, simples, né? Tipo, como é que ele teve esse insight? Por que eu não tive e tal? Então, acho que é muito nesse sentido. Eu acho que o poder da facilitação é justamente trazer, como a Jana falou ali, os acordos, os entendimentos que a gente precisa para a gente se sentir produtivo, as pessoas se sentirem produtivas, sentir que o tempo dela foi bem investido, não é nem gasto, é bem investido, sabe? Então acho que é muito nessa pegada assim que eu vejo o poder da facilitação. Então, até eu descrevi no livro aqui os pilares da facilitação, que foi até um aprendizado que eu tive também com o Pano, né, sobre consenso e consentimento. Eu mandei o texto para ele e falou, cara, só não concordo com isso, e me mandou um monte de teoria, a gente começou a ler, discutir, eu falo, caralho, a cabeça explode assim, né? Né, que um dos para mim são 4 pilares, e seguindo eles, entendendo eles, talvez uma garantia de sucesso, né? Garantia de sucesso. Léo, coloca uma trilha ali, ó. Sucesso é agora, com os 4 pilares que o Diogo vai trazer. Boa. Primeiro ali seria guiar as pessoas. Então você tá ali para, de fato, fazer as pessoas chegarem em algum lugar, né? Você vai conduzir as pessoas para chegar a algum lugar. Como? Não interessa. Tá um pouco antes. E pra gente conseguir guiar as pessoas, a gente precisa
criar conexões entre elas. Não adianta nada só eu, como uma pessoa facilitadora, falar tudo e ninguém participar, ou a gente tá num grupo, mas só eu e o Panda fica falando e também ninguém participa. Então a gente precisa criar essas conexões, saber observar e intervir, né? Então saber o momento que a gente, né, ver as mensagens que estão acontecendo, seja elas verbais, seja elas comportamentais, saber que a pessoa que está com o braço cruzado olhando para o teto não está interessada no que está acontecendo ali, como é que prende a atenção, e saber como intervir também, porque se tu intervir de uma forma errada, ou de uma forma que o sistema não está esperando, é isso, acabou. Perdeu, no longo prazo, perdeu uma grande oportunidade. E o último ali, chegar no consenso ou consentimento, né? Dependendo do contexto, o consenso é muito caro, né? Imagina que a gente está numa reunião que tem 30 pessoas. Para chegar nesse consenso que todo mundo tem que concordar, vai ser praticamente 5 horas só para essa... É utopia, Diogo, eu já te falei, é utopia. Ele não existe. Né? E para isso a gente tem um consentimento, que foi o grande insight que o Panda trouxe ali, que, cara, em vez de saber se todo mundo concorda, é saber se tem alguém contra alguma ideia ou alguma coisa que vai ser feita, sabe? Acho que é muito... Esses pilares, assim, são bases para qualquer facilitação que a gente vai fazer. Legal. Eu acho que eles, de fato, extrapolam tudo que a gente fala de encontros, de cerimônias ou de reuniões, enfim, qualquer ponto que você possa chamar. Eu acho que esses pilares resumem bem, Diogo. E eu tenho uma última polêmica antes da gente ir pro final. Uma polêmica aqui. Porque a gente não pode terminar sem uma leve polêmica, certo? Facilitar facilitadores. Vixe, essa daí eu jogo fora. Isso sempre aparece, porque em algum momento vai acontecer de que pessoas que têm essa habilidade de facilitação estão reunidas no lugar e alguém vai facilitar esse grupo de pessoas. Primeiro ponto pra mim, a gente não banalizar isso. Pessoas facilitadoras que estão sendo facilitadas, deixem o negócio fluir. Tem alguém que se preparou para isso, confia, acredita, fé em Deus e segue a pessoa que está facilitando, porque é muito complicado e não precisaria ser complicado, certo? Mas assim, vivências, né, Jana, de muitos momentos e muitos grupos. Oh, meu pai, você é doido, eu tinha medo de facilitar. Mas acho que eu facilitei poucos momentos ali. Acho que comecei ali com um grupo de facilitadores. Por quê? Todo mundo acha que... Peraí, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não, eu acho que a gente tem que colocar esse momento de empatia também. Beleza, a gente sempre tá sendo empático no momento de facilitadora, né? Como pessoa facilitadora. Você que é participante, aí vamos trocar o termo, como participante e tem essa vivência de facilitadora, cara, respira, bebe um copo d'água, fica ali bebendo, ouvindo e contribuindo da melhor forma, mas confia. Porque tem alguma preparação, deixa ali acontecer. E depois, se achar que poderia ser diferente, e se a pessoa permitir, dá um feedback. Mas deixa acontecer, a gente aprende junto com os erros ou com os aprendizados mesmo que vai ter ali. Mas não é tão simples. Eu gosto muito do conto do Diogo. Eu acho que ele escreveu alguma coisa no blog sobre isso. Né, Diogo? Como que foi facilitar para um grupo de facilitadores quando a gente não combina bem o jogo com os facilitadores? Cara, foi a pior coisa da minha vida. A situação que eu já passei na vida como pessoa facilitadora. Porque... Foi até engraçado toda a situação, porque depois todo mundo ficou se sentindo mal, assim, e eu que terminei mal, aí as pessoas vieram conversar e isso me fez tão bem, mas depois a galera ficou se sentindo mal, sabe? A situação era de um evento, né? Não sei se pode falar, acho que pode, né? Que era para facilitar para os voluntários. Como é que funciona? No final de cada dia, a gente se reúne numa sala, igual o Agile Brasil também ali, se reúne numa sala, faz uma mini retrô, o que funcionou bem, o que pode melhorar para o dia seguinte e vai beber, né? Vai para o happy hour ali ser feliz. E nesse dia eu tava tão pilhado, e assim, quem já trabalhou como voluntário em eventos, qualquer evento, sabe que é muito cansativo. Então eu tava pilhado, mas tava com aquela energia baixa ali de, cara, vamos só terminar isso aqui pra descansar e tal. E a galera entrou na sala ali e eu já fui pegando a caneta, o quadro ali pra começar a preparar. E não perguntei nada pra ninguém. Assim, se alguém queria facilitar, se alguém tava se sentindo confortável com
com eu puxando isso, ou se alguém queria parear comigo. Coisa nenhuma, eu já fiz ali e tal, analisei o contexto, desenhei um copo de cerveja e tal, já pensei na minha cabeça, isso com happy hour vai ser legal, bababá, todo mundo bebendo ali, beleza. E aí comecei a puxar, começaram a aparecer as coisas e tal, comecei a fazer, é onde entra a questão da falta de acordo, né? Aí uma pessoa chega e falou, não, deixa que eu te ajudo a agrupar aqui. Aí começa a agrupar. Aí tu fala, beleza. Aí quando tá agrupando, aí o outro, não, deixa que eu vou puxando isso aqui. E, tu vai fazer aquilo? Tu vai fazer o check-up? Aí a coisa começa a sair do teu controle. E assim, eu acho que o principal erro foi eu não combinar o jogo antes. E também eu não me impor que falar, não, eu sou o facilitador, você é o participante. Vamos acalmar os ânimos aí. E assim, no final a gente chegou no resultado, saiu com as ações pro próximo dia e tal, mas eu fiquei com sentimento muito de falha, assim, sabe? Tipo, porra, não deu certo, que droga e tal. E no outro dia eu comentei isso nas reuniões, nos momentos que a gente tinha. E deu esse efeito, né? Tipo, eu falar sobre isso me fez muito bem, né? Tirou aquele peso da minha coisa, mas parece que transferiu meu peso pro grupo, sabe? Aí no outro dia ia terminando o dia, ia até a retrô, e o pessoal, tu quer facilitar? Facilita lá, Diogo. Não, a gente vai... Não, puxa aí, fica de boa aí. É isso aí, complexidade de facilitar para facilitadores. Muito bem, gente, tá chegando no final, nosso papo foi muito, muito, muito legal. A gente passou por vários pontos aqui muito legais. As referências que a gente citou, todas vão estar lá no nosso backstage, no k21.link/Love the Problem. Eu queria que vocês deixassem o recado final de vocês. Dica, qualquer coisa. O espaço é de vocês, pra gente terminar a nossa conversa aqui. Dica? Cara, pratica. E aí pratica pra obter feedback sobre se aquilo tá legal ou não tá legal. Porque a gente vai errar, vai ser parte do processo e no final o que a gente quer é aprender. Então, sinta-se seguro, procure saber se está segura naquele ambiente para aquilo e troque feedback, interações com as outras pessoas. Pelo menos assim, esse é o grande aprendizado que eu tive no meio do caminho, essa troca. E se você conseguir fazer isso, eu acho que você andou pelo menos um passo para começar a acumular um conhecimento muito bom, que vai te ajudar sempre. Humildade, né? Seja humilde ali sempre. Hashtag humildade. Gratidão. Cara, primeiramente, queria agradecer demais o Panda pelo convite. Eu acho que eu quero morar nessa conversa, não é nem um podcast, mas quero morar nessa conversa para sempre, porque para mim é muito rico falar sobre isso e muito proveitoso também. Bom, como vocês me conhecem, né, o Jabá não pode faltar de novo. Qualquer coisa, a jaio.pub, Mundo Ático, cerveja tira-gosto. Né, compartilhem, se quiserem escrever lá, só entrar em contato, é um processo bem simples. Estou numa iniciativa aí do meu livrinho, né, por enquanto é um e-book, mas um dia vai virar um livro, tenho fé disso, que é a Arte da Facilitação, onde é justamente para trazer um pouco mais essa visão aprofundada ali do papel da facilitação, e não é só sobre práticas. Então, www.artedafacilitação.com.br, tá gratuito, mas se quiserem doar também tem oportunidades ali, né? E puxem comunidades. Eu acho que para mim esse foi a grande riqueza e o grande aprendizado que a facilitação me trouxe, né? Além dos grandes amigos que eu fiz nessa vida, mas puxar comunidades, que é o que vai te permitir de fato a colocar em prática, aprender na prática, né? Saber o que vai funcionar bem, o que vai dar errado, enfim, comunidade de prática de facilitação. Muito, muito bom. Eu tenho uma dica também. Eu vou falar aqui. Olhem facilitações fora do contexto de vocês. Boa! Existe facilitação ao seu redor. Fique atento, fique atenta. Aprenda com isso. Tem muita coisa, muita gente de conhecimentos diferentes que usa facilitação no seu dia a dia. Então aproveitem esse conhecimento. Olhem para essas pessoas com atenção e tem muito aprendizado, né, acontecendo ao seu redor. Então, além da sua reunião, da reunião que acontece lá todo dia na sua empresa,
abra os olhos, olhe ao redor, veja qualquer grupo, grupos reunidos, grupos que discutem coisas. Ali acontece alguma coisa. Talvez não seja uma coisa determinada, com uma pessoa facilitando, mas a dinâmica acontece. Então olhem para as dinâmicas sociais, como elas acontecem ao seu redor, e provavelmente você vai ter muito aprendizado nisso também. E era isso. Muito obrigado, Jana. Obrigado, Diogo. O papo foi maravilhoso. Estou com muita saudade de vocês. Também. Adorei. Muito obrigada. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Até, tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.